Paz e luz, mais uma vez eu estou aqui em oração. Eu sei que a apóstola todas as madrugadas ora. E sei o quanto é forte e importante a sua oração. E sei que você também é de oração. E a oração nunca é demais. Muita oração, muito poder. Pouca oração, pouco poder. Nenhuma oração, nenhum poder. São poucas as pessoas que acordam de madrugada para orar. São poucas as igrejas que ensinam isso. Mas a Igreja Reino dos Céus não é mais uma igreja. E eu tive essa madrugada um sonho de que as pessoas que estão orando conosco de madrugada estão recebendo de madrugada um alimento muito forte vindo dos céus. E as outras que não estão orando, mas estão recebendo a oração que eu faço, a oração que meus companheiros pastores, bispos e a apóstola faz, estão alcançando de Deus uma resposta que nem elas sabem, que só o tempo vai dizer. Como é importante a oração, né? Como é importante essa ligação direta com Deus. E eu tenho uma forte ligação com o Espírito do Deus Todo-Poderoso. E eu estava agora há pouco conversando com minha esposa. E ela me contava que numa dessas madrugadas, ela que está amamentando, observou que o leite tinha acabado. O leite do peito, uma das coisas mais sagradas que eu vejo na mulher, é quando ela está amamentando o filho. Isso é lindo, isso é sagrado demais, isso é bonito demais. E ela acordou de madrugada, e agora isso foi real, não foi só um sonho, isso foi real, e não tinha leite. Ela tentou dar leite para o bebê, o Samuel, mas não tinha leite, estava saindo muito pouquinho e ela ficou preocupada. Ela olhou para mim, eu estava dormindo e ela não queria me acordar. Então ela se levantou, foi até o altar que nós temos na nossa casa. Toda casa de todo cristão tem um altar. Nesse altar tem os dois castiçais da primeira glória e o outro da segunda glória. Tem a estrela de Davi
a pedra da aliança, o óleo santo e a Bíblia. Por isso que uma pessoa que ora de madrugada, ela acorda leve, porque todas as noites, ao amanhecer, antes que o orvalho da noite desapareça, ao romper de um novo dia, o anjo do renovo entra no nosso quarto e nos renova da cabeça aos pés. E a minha esposa, vendo que o leite havia secado, o leite do peito, foi para o altar orar. Voltou para a cama, deitou. Ela deitou-se e dormiu. E quando ela acordou, os peitos, os seios estavam duros de leite, pingando. E ela então retirou o leite, rapidamente, para dar para o Samuel. Estou contando isso para você porque a nossa vida, nossos filhos, são resultados da nossa fé. E quando você deixa seu filho ser criado de qualquer jeito e não acompanha o desenvolvimento dele, a necessidade dele, depois ele acaba dando trabalho para você na vida. Porque a mãe deixou para lá e o pai também. Eu acordei pela manhã, ela me contou esse testemunho maravilhoso e eu me lembrei de que todos nós e todos os nossos irmãos, eles têm um altar de Deus que há muitos anos eu ensinei a montar dentro de casa, dentro do quarto. Eu cheguei outro dia no quarto do Lucas Efraim, nosso outro filho, e falei para ele: ô Lucas, cadê o seu segundo castiçal? Você só tem um. Ele falou: o meu segundo castiçal não fica no altar. Eu durmo abraçado com ele. Porque eu estava tendo insônia e às vezes pesadelo. E depois que eu passei a dormir abraçado com o castiçal, eu tive paz para dormir. Davi fazia isso. Por isso que Davi disse assim: em paz me deitarei e dormirei, porque só tu, Senhor, me fazes habitar em segurança. Forte, né? Nossa. Feche os seus olhos. Eu não sei que horas você vai estar ouvindo esta gravação, mas ela aconteceu. Era 3h54 e hoje já virou o dia. Hoje já é outro momento. São 4h10. Feche os seus olhos.
Senhor nosso Deus e nosso Pai Todo-Poderoso, eu apresento a Ti as milhares de pessoas que oram comigo. Ninguém arreda o pé, porque o nosso povo, Senhor, o Senhor vê isso, é um povo de fé, é um povo que crê para ver a glória do Senhor. Obrigado, ó Pai, porque o Senhor tem nos revelado, nos sustentado de pé, tem sustentado esse irmão, esta irmã, e aquela pessoa que não tem aliança com o Senhor ainda, que ela possa fazer, e aquela que não tem, que possa renovar, aquela que a aliança dela que dura 12 meses, o número dos apóstolos, o número das 12 tribos de Israel, o número das 12 pedras que Josué recolheu no Rio Jordão. Eu sei, ó Pai, que quem estabelece as coisas é o Senhor. E o Senhor estabeleceu a aliança para ser renovada de 12 em 12 meses. Que essa pessoa possa renovar a aliança agora no Monte Manaim. Em o nome de Jesus, para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que assim seja. Amém. Que Deus abençoe você, e eu faço questão, diante de Deus, de orar por você, fortalecer você e ver você levantar da sua cama no amanhecer do dia para resplandecer. Pois diz a palavra de Deus: levanta-te e resplandece, porque eis que já vem a tua luz e a glória do Senhor nasce sobre ti. Quando a luta vier me desafiar, sei que sua mão irá me sustentar. Como Jacó, eu quero prosseguir, até que sua bênção venha sobre mim. Vou subir a escada de Jacó, passo a passo nunca estarei só, até que sua bênção venha sobre mim. Vou subir a escada de Jacó, passo a passo nunca estarei só, até chegar Moshab e Elohim. Em Manaim Jacó os anjos encontrou e declarou: este é o acampamento do Senhor. Este é o acampamento do Senhor. Certamente neste lugar a pedra se tornou o altar. A promessa permanece viva, a promessa permanece viva. Certamente neste lugar a pedra se tornou o altar. A promessa permanece viva, a promessa permanece viva. Eu tenho aliança com Deus, eu tenho aliança com Deus. A promessa permanece viva, a promessa permanece viva. Eu tenho aliança com Deus, eu tenho aliança com Deus. A promessa permanece viva, a promessa permanece viva. Vou subir a escada de Jacó, passo a passo nunca estarei só, até que sua bênção venha sobre mim.
subir a escada de Jacó. Passo a passo nunca estarei só, até chegar Moshab e Elohim. Em Manaim Jacó os anjos encontrou e declarou: este é o acampamento do Senhor. Este é o acampamento do Senhor. Certamente neste lugar a pedra se tornou o altar. A promessa permanece viva. A promessa permanece viva. Certamente neste lugar a pedra se tornou o altar. A promessa permanece viva.